Graças a Deus nós estávamos aqui quando iniciou o trabalho de Bertioga. Eu me lembro do dia que nós fizemos aqui uma espécie de culto nesse terreno. Estava a pedra fundamental. Tem alguém que estava aqui? No dia da pedra fundamental? Nós tivemos aqui, eu pude estar juntamente com os irmãos que estiveram aqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus passaram-se os 28 anos. Algumas coisas mudaram, né? Meu cabelo caiu de lá para cá, minha barriga cresceu, já virei avô, mas o Senhor continuou o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Por favor, aproveitando que vocês estão de pé, eu estava vendo um menino cantando aí, misericórdia. Me lembrei de quando eu era pequeno, eu recebi uma profecia que seria um dia pastor. Aleluia. Domingo que o pastor não deixava eu cantar na frente, era briga. Eu até me lembrei do hino que eu cantava. Não vou tentar cantar, senão eles vão sair correndo. Glória a Deus, mais uma bênção. E os pais aí continuem criando, ensinando no caminho que devem andar, em nome de Jesus. Meus votos de bênção para esta criança. Deus abençoe. O tema que os irmãos escolheram está no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 9. Faremos menção da palavra de Deus. Capítulo de número 2, verso de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou diz aleluia. Aleluia. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Repito, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Quem pode dizer amém? Diga amém para que eu Jesus. Meus irmãos, as influências na nossa vida têm muita importância. Quando nós observamos os dias que nós vivemos, como as pessoas às vezes se espelham ou têm como referência da sua vida algumas pessoas da sociedade em que vivemos. É comum, quando você conversa com um jovem, quando você conversa com alguém, ele se espelhar talvez em um influencer, um MC, um jogador de futebol. Eu dizia alguns dias atrás que nós vivemos dias na face da terra que aquelas pessoas que deveriam influenciar as nossas vidas, ou têm influenciado a muitos, não têm tamanha relevância, tamanha importância que deveria ter. E quando nós nos atentamos para esta palavra, isso me vem muito na minha mente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer: o tempo era um tempo escasso.
escasso, um tempo de dificuldade, um tempo que Israel está vivendo um período de monarquia, aonde a Bíblia diz que já reino dividido, o povo não queria saber de Deus. Na verdade, a liderança de Israel estava comprometida, estava corrompida. Quem está no trono, a Bíblia diz que Acabe, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não tinha nada com Deus, não tinha uma vida com Deus. Na verdade, na íntegra, Jezabel servia a outros deuses. E a palavra do Senhor vai dizer que isto é introduzido em Israel. Israel está passando por uma decadência espiritual. Israel está passando por uma crise moral, espiritual. Israel está moralmente abalado, afetado, mudado. Israel está espiritualmente afetado. Por quê? Porque na sua maioria, o que está predominando naqueles dias é as pessoas se voltando de uma forma de idolatria para outras divindades. As pessoas estão cultuando outros deuses que os seus pais não fizeram, não ensinaram. E é um período difícil, é um período onde homens de Deus, aleluia, estão em escassez. É um período onde homens de Deus estão sendo, na verdade, aguardados para esta geração que a Bíblia diz que estes homens viveram. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus levanta nesse período um homem chamado Elias. Elias vem lá da região de Tisbe, um homem que talvez na nossa sociedade não faria muito sucesso. Por quê? Porque não era um homem de aparência, não era um homem que usava Armani, não era um homem que usava Garbo, não era um homem que usava perfume importado. Pelo contrário, quando a Bíblia traça ou nos dá as características de Elias, aleluia, Elias era conhecido por onde passava como alguém que se vestia de pelo de animal, aleluia, e cinto de couro, aleluia. Não era um homem que tinha muitos seguidores nas redes sociais, pelo contrário, era um homem que na verdade não tinha muita aparência, mas era um homem levantado por Deus para fazer a diferença. Era um homem que quando abria a sua boca e dizia assim diz o Senhor, acontecia. Deus honrava a palavra que saía da sua boca. Quando nós nos atentamos para os detalhes bíblicos, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Elias, a palavra do Senhor vai dizer que tinha tamanho contato com o Senhor. Elias tinha, aleluia, uma intimidade tão tamanha com Deus, porque diz a palavra do Senhor que ao ver aquele período difícil, um dia ele profetizou, aleluia, assim na presença de Deus, como eu vivo segundo a minha palavra, não vai chover sobre esta terra. E a palavra de Deus vai dizer que isso vai se cumprir. A Bíblia vai dizer por mais de 3 anos a terra fica seca, a terra não chove na terra, e isso vai despertar a ira de Acabe com Jezabel. A palavra do Senhor vai dizer que Elias tinha um contato tão grande com o Senhor, que Deus autentica, que Deus carimba, que
Elias, aleluia, tem no seu currículo, aleluia, características, milagres atribuídos a Elias, que não é qualquer profeta. Quando você vê alguns profetas da Bíblia, você não vai encontrar, aleluia, a quantidade de milagres nos seus ministérios. Elias está numa colocação elevada de proeminência bíblica, de profetas que tiveram milagres extraordinários operados por Deus através da sua vida. E um destes milagres que você não vai encontrar é somente um grupo seleto de profetas que tem no seu currículo milagres tamanhos. Por exemplo, você não vai ver qualquer profeta que tem ressurreição operado através do seu milagre. Elias é um desses. A palavra de Deus vai dizer que um dia, aleluia, ele está sendo suprido. Ele chega, na verdade, na região de Serepta, e a palavra de Deus vai dizer que tem lá uma mãe com o seu filho colhendo alguns gravetos em uma situação de dificuldade. A palavra de Deus vai dizer que ele agora fala para aquela mulher: olha, mulher, faz aí um bom para mim, traz para mim, e sobre esta palavra não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija. E a palavra de Deus vai dizer que aquilo se cumpriu. Aquela mulher fez lá um bolo para o profeta, trouxe para o profeta, e de repente viu a abundância de Deus na sua casa. Vai passar algum momento, esta criança, esse filho desta mulher, a palavra de Deus vai dizer que ele morre, mas a Bíblia diz, por intermédio do profeta Elias, no ministério do profeta Elias, Deus opera uma ressurreição e o nome do Senhor foi glorificado. Elias ganha notoriedade, Elias vai ganhar destaque por onde passava. É este Elias que vai desafiar uma grande quantidade de profetas. É este Elias que vai levantar a bandeira do Senhor. É este Elias que vai, aleluia, levar o nome do Senhor avante. É este Elias que vai aceitar alguns desafios. Pode abaixar um pouquinho mais, por favor. É este Elias que vai, louvado seja Deus, levar o Senhor. Só que a palavra de Deus vai dizer, queridos, Elias não era super-homem. É verdade. Elias não era um super-herói, porque a impressão que nós temos dos milagres operados, que foram automaticamente, no mínimo 7, e eu já explico alguns deles. Quando você vê o currículo de Elias, alguns atribuem 7 milagres importantes no ministério de Elias. Mas quando Tiago, lá no capítulo 5, no verso 17, falando sobre Elias, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Ou seja, quebrou o protocolo, tirou a máscara, mostrando que Elias era homem. E sendo ele homem, uma certa feita, depois de profetizar chuva novamente, a Bíblia diz que Jezabel ameaça esse Elias, e esse Elias vai fugir. E não somente fugir, esse Elias vai ficar com uma espécie de depressão. Por quê? Porque esse Elias agora vai pedir a morte. Esse Elias agora vai querer morrer. Esse Elias agora vai se enfiar em uma caverna e vai achar e vai pensar que o seu ministério acabou. Mas é aí, aleluia, quando ele pensou que o seu ministério acabou, quando ele pensou que os planos de Deus para a sua vida tinham acabado, Deus encontra com Elias e diz para Elias, aleluia, o
ele, e ele vai fazer aquilo que Deus havia lhe atribuído. A palavra de Deus vai dizer que de repente ele desce daquele lugar e ele encontra lá um rapaz lavrando o campo dos seus pais com 12 juntas de bois. Repita comigo: 12 juntas de bois. Tinha 10 juntas na frente e ele estava lá próximo da 12ª junta, e ele está arando a terra, e de repente ao arar a terra, ao trabalhar na terra, ao fazer alguma coisa, ao trabalhar, porque Deus é assim, Deus não tem negócio com desocupado, Deus não tem negócio com quem não quer fazer nada, Deus não tem negócio com pessoa preguiçoso. Eu concordo com o que disse um dia o sábio Salomão: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Aleluia! Deus não chama preguiçoso, Deus não confia coisas especiais da sua obra preguiçoso. Deus chama alguém que está fazendo alguma coisa. Aleluia! Lembra de Gideão? Gideão não estava sossegado. Quando Deus o chama, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas estava fazendo alguma coisa. O que você está fazendo alguma coisa? O que você está fazendo para Deus nesses dias? O que você está fazendo para o Senhor? Começa a fazer alguma coisa. Começa a fazer, continua fazendo alguma coisa. Porque se Deus tem um encontro com você fazendo alguma coisa, Ele vai confiar nas suas mãos coisas grandes, coisas especiais, coisas firmes e grandes que você ainda não sabe. A palavra de Deus vai dizer que ele toca em Eliseu, ele toca com o seu manto em Eliseu e diz para Eliseu: segue-me. Aleluia. Eliseu vira para Elias, sabendo quem era Elias. Aleluia. Sabendo que ser profeta naqueles dias não era status, não era rede social, não é ter o seu nome bombando, não é receber destaque, pelo contrário, era alguém que seria perseguido pelo rei, era alguém que levaria o nome do Senhor com dificuldade, mas era alguém que de repente viria ou veria milagres extraordinários na presença do Senhor. É verdade, porque é assim. Nós um dia fomos chamados pelo Senhor. O Senhor não prometeu vida boa para ninguém. O Senhor não prometeu seu nome em destaque. O Senhor não prometeu que você seria bem sucedido. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz em Mateus: bem-aventurado nós somos quando nos perseguirem, quando nos injuriarem, quando disserem todo mal contra nós, porque assim um dia fizeram com o nosso Senhor. Mas diz a Bíblia: exultai ao Senhor, porque grande vai ser o nosso galardão. Oh, que glória! Oh, meu querido, eu estou dizendo, você que faz a obra de Deus, você um dia que foi levantado pelo Senhor, talvez, querido, você não vai ganhar destaque, mas tem uma promessa de Deus para você aqui nesta noite. Aonde você passar, milagres do Senhor vão te acompanhar. Aonde você passar, vidas vão se render nos pés do Senhor. Aonde você passar, você vai ser canal de bênção, você vai ser canal de Deus, você vai ser canal de mudança para aquelas famílias, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu vira para Elias e diz: ô homem de Deus, deixa eu voltar na casa dos meus pais e dar um beijo. Aleluia. A ideia de beijo é a ideia de quebra, de despedida. Aleluia. Quebra para viver uma vida nova. Porque ser homem de Deus nesta época não é ficar nos melhores hotéis, não é ficar nos melhores palácios, era ter uma vida de rabiru, de peregrino, de alguém que não tinha o próprio Jesus dizendo, parafraseando, aleluia, as
agora vai seguir uma nova vida, uma nova proposta que Deus tinha para ele. Oh, que maravilha! O texto do capítulo 2, ele começa a narrar os últimos períodos dessa vida a dois, dessa influência que Elias exerceu na vida de Eliseu. É verdade, queridos, graças a Deus, eu dizia alguns dias atrás, eu sou feliz. Por quê? Porque eu não tive uma vida muito desregrada lá fora do mundo. Posso dizer, hoje, passei a maior parte da minha vida na presença do Senhor, graças a Deus. Minha mãe se converteu ao Senhor com idade muito nova. Eu vim para a igreja, fiquei muito pouco tempo fora, voltei muito cedo para a casa do Senhor, graças a Deus. E nós observamos aqui, queridos, que Eliseu, ele foi influenciado, como também um dia, eu digo para os irmãos, nós quando éramos crianças, quando crescemos na casa do Senhor, qual que era a nossa brincadeira? A nossa brincadeira em casa era quem é o pastor fulano de tal. Nós brincávamos de culto dentro de casa. Um era o pastor Raimundo, outro era o pastor, outros pastores que esteve conosco, pastores Tins também, que foi o que esteve aqui na pedra fundamental dessa igreja. Nós crescemos assim. A influência que esses homens exerceram na nossa vida, aquilo que eles semearam na nossa vida, ainda com de repente algumas dificuldades que tinham, algumas dificuldades que eles tinham no passado, mas isso nos inspirou para continuar servindo ao Senhor. Agora eu fico imaginando aqui Eliseu andando com Elias, aleluia. Talvez não tinha uma vida muito boa, talvez não comia tudo aquilo que queria, mas Eliseu pôde provar os milagres que Deus fez através de Elias, e isso foi o motivando, isso foi colocando um desejo no seu coração. Isso aí eu quero para mim, isso aí eu quero para mim, eu quero ser como ele. Eu não sei você, meu irmão, se já escutou alguém. Quando eu crescer eu quero ser igual a você, quando eu crescer eu quero andar nos seus passos, quando eu crescer eu quero pregar como você, eu quero orar como você, eu quero cantar como você. Eu não sei se você percebe, alguém está se espelhando em você. Então continue orando, então continue servindo, e continue servindo ao Senhor com interesse de coração. Por quê? Porque alguém está te observando e alguém está sendo inspirado por você. Eliseu vai crescendo, desenvolvendo no ministério. E o capítulo que nós lemos começa uma trajetória final, porque a Bíblia vai dizer que já estava determinado que Deus tomaria Elias. Olha que privilégio de Elias. Elias é um dos dois homens em toda a história da humanidade que não provou a morte. Quem sabia disso diz aleluia. Aleluia. Em toda a humanidade não provou a morte. Moisés morreu, a Bíblia diz que ninguém sabe onde está o corpo, mas ele morreu. Pedro, ele morreu, a tradição diz que ele morreu crucificado. Paulo, a tradição diz que ele morreu decapitado. Tiago, irmão de João, morreu lá cortando a espada. Nós sabemos disso, a tradição vai dizer isso. Mas você não vai encontrar na Bíblia que Elias morreu. Você vai encontrar na Bíblia que Elias foi transladado. Segundo homem foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Por quê? Porque Enoque era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus? Quem é amigo de Deus? Quem é amigo de Deus? Aleluia! Já estava determinado. Deus iria o tomar. Todo mundo estava sabendo, porque quando nós percebemos a narrativa bíblica, isso fica claro. Por quê? Porque um dia Elias diz para Eliseu: olha, Eliseu,
Gilgal, porque já é conhecido de todos e as pessoas sabiam que eu vou ser tomado. E Eliseu vira para Elias e diz assim: tão certo como vive o Senhor, como vive a minha alma, que eu não vou te deixar. Aleluia. A Bíblia diz que Elias recebe uma outra orientação de Deus. Eles estão em Gilgal e agora Deus manda Elias para Betel. A palavra Betel no hebraico significa casa de El, casa de Deus. O nome El no hebraico é Deus. Aleluia. O que Deus está dizendo? Você está saindo do lugar de aliança e agora Deus está chamando para a casa de Deus. Oh, que maravilha. E quando eu entendo isso, a primeira expressão da palavra Betel, você vai encontrar no livro do Gênesis, quando um dos patriarcas, na sua experiência com o Senhor, com as coisas espirituais, um dia ele está ali num vale, e a Bíblia vai dizer que ele está passando uma fase de volta, de retorno. Ele já tinha fugido do seu irmão Esaú. A Bíblia diz que um dia Jacó está lá no vale de Jaboque, e diz a palavra do Senhor que ele faz de uma pedra o seu travesseiro, e diz a Bíblia que ele tem ali um sonho, uma visão, e naquele sonho, naquela visão, ele vê uma escada, aleluia, ligando a terra ao céu, e no meio daquela escada ele percebe o anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, e de repente ele diz: aleluia, esse lugar eu não sabia, mas é a casa de Deus. Eu não sei se você está nessa noite, aleluia, acreditando. Nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor, nós estamos aliançados com o Senhor. Aqui o Senhor ordena a sua bênção. Quem sabe é hoje que você vai levar a sua vitória. Quem sabe é hoje que o Senhor vai resolver aquele problema que tem tirado o seu sono, aquele problema que tem amargurado o seu coração. Quem sabe é hoje. E deixa eu dizer para você que esse lugar é um lugar propício, porque esse lugar é a casa de Deus. Foi o que um dia Jesus disse: vocês não sabem que esse lugar é a casa de oração, a casa do meu Pai? Aqui é a casa de Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele vai para Betel, e chega em Betel novamente. A proposta, ele vai dizer: as pessoas ali, os filhos dos profetas, querem falar com Eliseu, e Eliseu diz: não falam nada. Mas Elias diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me mandou para Jericó. Aleluia. Aí ele diz: tão certo como vive o Senhor, como vive a minha alma, eu não vou te deixar, eu vou até o fim. Aleluia. Oh, querido, Jericó é o lugar onde os muros caíram. Quem não se lembra? Tradição e a história vai dizer que Jericó é uma das cidades mais fortificadas da época. Era uma cidade que as suas muralhas dava para um carro andar por cima dela, pela extensão das muralhas. Era uma cidade intransponível. Narrativa bíblica no livro de Josué está escrito assim, capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer que era tão fortificada que quando o povo de Israel está chegando próximo, ninguém entra e ninguém sai. Mas a Bíblia vai dizer que Deus dá uma estratégia para Josué: Josué, eu vou dar essa cidade na sua mão. Aí talvez Josué, como eu, Senhor, como você vai fazer isso? Aleluia, não tinha dinamite. Mas o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que Deus vai derrubar a muralha. Oh, que glória! Deus vai derrubar a muralha. Eu não sei se está acreditando, meu irmão. Será que tem Eliseu que está acreditando nesta noite? Hoje a muralha vai cair. Hoje a muralha vai cair. O Senhor nos convidou para Jericó. Jericó é o lugar onde as muralhas vão cair. Eu não sei que muralha você precisa que caia na sua vida, no meio da sua parentela, no meio da sua família, mas é hoje. Mas é hoje que as muralhas vão cair. E Jesus vai ser glorificado.
Jericó. Mas a Bíblia vai dizer que Elias diz para Eliseu: o Senhor me mandou para ir para o Jordão. Fique aqui, por certo, como vive o Senhor, como vive minha alma, eu não vou deixar. Oh, que maravilha! Nada podia remover isso. A influência de Deus, que Deus havia colocado, a aliança que Deus tinha feito entre os dois, fizera com que Eliseu não deixasse por nada. Se Jericó é o lugar das muralhas, se Betel é a casa de Deus, se Gilgal é o lugar de aliança, é o lugar do sacrifício com o Senhor, Deus agora leva-os para o Jordão. Oh, querido, e o Jordão tem uma relevância na Bíblia. Que linda a história do Jordão, a começar pelo seu nome. O nome Jordão significa o que desce. Nós chamamos no hebraico dizendo assim, aquele que desce. Isso parece que significa muito com a vida do crente, pastor Daí, aquele que desce. Porque aquele que desce tem relacionamento com Deus. Aquele que desce tem vitórias da parte do Senhor. Aquele que desce vê milagres. Aquele que desce vê Deus transformando, vê Deus libertando, vê Deus cuidando, vê Deus fazendo milagre. Aquele que desce tem vida. Aquele que desce tem ânimo. Aquele que desce tem disposição. E eu conto para vocês quantas noites, aleluia, tingi uma pequena congregação que de repente eu dobrava o meu joelho sem força, achando que seria o último culto. Aí depois de descer na presença do Senhor, parece que você recebe uma vitamina de ânimo, parece que você recebe vigor, parece que você recebe força, parece que você recebe ânimo para você caminhar. Jordão é lugar daquele que desce. Tem alguém que desce aqui? Ah, pastor, porque não está mais na moda orar, não está mais na moda buscar o Senhor de madrugada, não está mais na moda jejuar. Tem alguém que diz aí que isso é jejum, é para o Antigo Testamento, mas aquele que desce está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você. Quer porção dobrada? Nossa, na hora do congresso. Quer porção dobrada? Nossa, na hora que está pegando fogo. Quer porção dobrada? Tem que descer. Quer porção dobrada? Tem que desaparecer para ele crescer na sua vida. Ai. Está lá, ó. Elias e Eliseu no Jordão. Ô, querido, Jordão é linda a história. Porque o Jordão é um marco onde o povo sai de uma situação do Egito, através de Jordão, entra na terra prometida. Interessante que Deus faz um milagre. Observe no capítulo 3 do livro de Josué. A Bíblia vai dizer assim, que Deus havia falado com Josué: Josué, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no vosso meio. E que maravilha que Deus fez? Abriu o Jordão. Mas não só o Jordão. Quando você se atenta para o capítulo 3 do livro de Josué, é como a abertura do Jordão que Josué, ele ganha notoriedade dos anciãos de Israel em acreditar que na verdade ele passa a ser o sucessor de Moisés. É depois que abre o Jordão que Josué passa a ser respeitado. É depois de Josué, é depois ali do Jordão aberto que Josué passa a ter o respeito, passa a ser considerado como homem de Deus. Ô querido, sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que existe Jordão na sua vida que vai abrir. E à medida que esse Jordão que vai se abrir, alguém que não está acreditando do seu lado, alguém que talvez não tenha o respeito que você merece, oh glória, vai começar a te enxergar com outros olhos. Deixa eu dizer para você que o Jordão vai marcar uma virada de página na sua vida. O Jordão vai marcar uma história que fica para trás e uma nova história que se inicia. Para a glória do Senhor. É depois do Jordão
Jordão de um general respeitado, cheio de divisa, um general que não era simplesmente alguém que venceu uma guerra, mas era considerado um herói de guerra. Era um general, aleluia, que quando passava tinha respeito, aleluia, todo mundo respeitava Naamã pelas suas conquistas, aleluia, pelos seus êxitos. Ele era um herói, mas quando chegava dentro da sua casa, a Bíblia diz que ele tinha uma vergonha, ele era leproso, aleluia, ele era leproso, e leproso naquela época e até hoje não é bem visto na sociedade, ou seja, lá fora ele era o herói, mas nos seus pormenores, quando ele tirava a sua armadura, quando ele tirava as suas roupagens, ele era um leproso, ele era alguém contaminado, ele era alguém numa escolha da sociedade, aleluia. Mas um dia o Jordão se apresenta para ele através de alguém, e a Bíblia vai dizer que um dia esse Naamã, ele vai visitar o Jordão, e segundo a palavra do homem de Deus, a Bíblia diz que ele dá 7 mergulhos, e é lá no Jordão que aquele homem ganha uma pele nova de criança, e o nome do Senhor é glorificado. É no Jordão, é no Jordão que João Batista começa a batizar o batismo do arrependimento. É no Jordão que um dia o nosso Jesus foi batizado. É no Jordão. É no Jordão. Eu só trago porque se eu esqueci. Eu vou nem ler isso aqui. É no Jordão. A palavra de Deus vai dizer que estava Elias e Eliseu no Jordão. Todo mundo sabia que era aquele dia. A Bíblia diz que agora Elias ele toca a capa no Jordão, e o Jordão mais uma vez se abre. E Deus, através que os filhos dos profetas começam a ver aquilo. E de repente vem agora a pergunta de alguém, de um influenciador na vida de Eliseu. Olha, garoto, rapaz, menino, a Bíblia não diagnostica, não nos mostra que idade que Eliseu tem. Nós acreditamos, se o seu ministério dura aproximadamente 50 anos, era um rapaz de pouca idade. Mas a Bíblia vai dizer que agora, após eles atravessarem o Jordão, diz a Bíblia que Elias vira para Eliseu: rapaz, pede o que você quiser. Ah, meu irmão, tem algumas pessoas que pedem a oportunidade de Deus, tem algumas pessoas que Deus se aparece para ele na história e diz para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer? É verdade, um dia Deus apareceu em sonho para Salomão. Salomão, o que você quer? Salomão podia pedir riqueza, Salomão podia pedir tanta coisa para o Senhor, mas ele diz assim: Deus, me dá sabedoria para mim poder entrar e poder sair diante do teu povo. Oh, que oração tremenda! A Bíblia diz que Deus não somente ouviu esta oração e atendeu esta oração, mas a Bíblia diz que Deus, olha, porque você não pediu riqueza, você vai passar a ser rico. Oh, querido, teve um servo na Bíblia que um dia encontra com Jesus e recebe de Jesus essa proposta: o que você quer que te faça? Tem pessoa que perde a oportunidade, tem pessoa que vem num culto como esse, Deus está perguntando para ele: o que você quer que eu te faça? É o marido, é o filho, é a porta, é a casa, é o carro, o que você quer que eu te faça? Ó, querido, nós estamos diante de um Deus que tem o poder de fazer. Nós estamos diante de um Deus, eu não posso, mas ele pode, eu não tenho, mas ele tem, eu não posso ir, mas ele vai, ele vai. Porque ele é Deus. A Bíblia diz que Eliseu agora: eu quero porção dobrada do teu espírito. Oh, isso aqui eu acho lindo. Eu quero porção dobrada. O que Eliseu está pedindo? Eliseu não está pedindo simplesmente uma bênção de primogenitura. Explico o que ele está falando. Porque ser um primogênito naquela época era uma coisa louvável, uma coisa memorável, uma coisa bíblica e uma coisa que era expressiva. Por exemplo, uma casa de 5 filhos, o primogênito, o primeiro filho, no falecimento do seu pai, quando era dividida a sua herança, o primogênito recebia a porção dobrada. Mas ele não está falando aqui de primogenitura, ele está falando coisa de
grande profeta que teve ressurreição no seu ministério, Eliseu não só ressuscitou, mas também depois da sua morte ressuscitou alguém. Porque diz a Bíblia que um dia ele chegou na casa de uma viúva, aleluia, de uma mulher com seu marido que não podia ter filho. Essa mulher o abençoa, cria lá o quarto, chamado do quarto do profeta. Percebe, lá vai o santo homem de Deus. E o santo homem de Deus, Eliseu, já no seu ministério, não tinha lugar para reclinar na sua cabeça. Aí de repente a mulher constrói lá um quarto. E diz a Bíblia que Eliseu vira para o seu moço chamado Geazi, vê lá o que ela está precisando. E diz a Bíblia que Geazi volta e fala para Eliseu: ô Eliseu, ô meu pai, eu percebo que eles são já de idade e ela não tem filho. Aí Eliseu diz: assim diz o Senhor, que daqui a um ano você vai carregar uma criança no seu colo. Passa um tempo, a mulher fica grávida, nasce a criança cresce, e de repente essa criança está no campo trabalhando com o seu pai, e de repente uma forte dor de cabeça, e essa criança desfalece, seu pai manda para sua mãe, e de repente ao mandar para sua mãe, a Bíblia vai dizer que essa criança vem a morrer. Essa mulher aborda o seu jumento, diz a Bíblia, e vai em busca do homem de Deus. O homem de Deus, sendo que ele estava mergulhado de espírito, manda Geazi para falar com ela, e diz a palavra do Senhor que alguém, quando pergunta alguma coisa para ela, como vai a tua casa, ela diz: vai tudo bem. Como vai o teu marido? Vai tudo bem. Como vai o teu filho? Vai tudo bem. Mas não estava bem. Resumindo, Geazi não resolveu o problema, porque ainda que ele foi concordando o profeta na cama, mas não resolveu o problema. Teve que chamar Eliseu, e quando Eliseu, a Bíblia diz que chega, ele agora entra no quarto onde a criança está morta, coloca a boca com boca, pé com pé, e deita em cima da criança literalmente, e de repente essa criança dá um espirro, e essa criança volta a ter vida para a glória do Senhor. Aleluia. É esse Eliseu que pede porção dobrada. Louvado seja o nome do Senhor, que alguém um dia percebe que a casa está pequena e alguém quer fazer alguma coisa pela casa, pela obra de Deus. Ó gente, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos descer no Jordão, cortar madeira para levantar uma casa maior, porque a casa vai ficar pequena. Ó querido, deixa eu profetizar aqui, deixa eu profetizar, a casa vai ficar pequena. A casa vai ficar pequena. Será que você pode falar para esse irmão do lado? A casa vai ficar pequena. Depois de perguntar assim: o que você vai fazer quando a casa ficar pequena? É verdade, porque tem pessoa que quer que a casa cresça, mas não faz nada. Tem pessoa que quer que a casa cresça, mas a casa está crescendo e impede o crescimento. Ele não está disposto a descer o Jordão a cortar madeira. Ele não está disposto a ir, como diz o livro do Ageu. Ele está preocupado com a sua casa. Ele não está disposto a subir ao monte e trazer madeira. Ele não quer fazer nada. Mas Deus está procurando alguém que queira fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Ô meu irmão, Deus vai despertar você. Deus vai despertar a sua vida. Deus vai despertar a minha vida. O Senhor está à procura de alguém que quer fazer alguma coisa. Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem quer fazer? Só que alguém está fazendo no Jordão, pastor daí, e de repente pede, ele na boa vontade de fazer, pede uma ferramenta emprestada com alguém. E é assim, quando nós usamos alguma coisa que não é nossa, nós não conferimos o estado. É a mesma coisa daquele machado que de repente talvez estava solto, cego, não sei, mas de repente bate na madeira, sem perceber, o machado cai no Jordão. Só que tem gente com porção dobrada. Ô meu Senhor, vamos comigo. O machado, aonde caiu? O machado caiu. E mas como é que viria agora? Para quem ele quer saber? Mas ele tem porção dobrada. Aí de repente diz a palavra do Senhor que eles dão uma ordem e de repente o machado de ferro começa a flutuar na água. Aonde tem porção dobrada? Uma casa que tem porção dobrada, machado flutua. Crente frio fica quente.
Quer ver um deles? Tinha um tal de Regazia que sempre planejava contra Israel. Mas toda vez que ele planejava contra Israel, Eliseu sabia a rota e falava com ele: vai por aí não que ele vai te pegar. Por quê? Porque quem tem porção dobrada, Deus está falando, orientando para ele antes de acontecer. Crente que tem porção dobrada não é pego de surpresa. Ah, o diabo me deu rasteira. Não, Deus está te avisando. Tome cuidado, vigie. Para de andar onde você está andando. Aleluia, muda o seu caminho. Porque crente que tem porção dobrada, escuta a voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Esse Eliseu dos 14 milagres, da porção dobrada, não foi por acaso. Quando você vai descobrir, quando você vai fazer um estudo minucioso, você vai encontrar. Eu descobri na Bíblia que Eliseu, depois de Jesus, multiplicou pão. Quem já leu isso? Eliseu multiplicou pão. Tem um dia que um monte de soldado está com vontade de comer, e ele fala assim: o que vocês têm aí? Ela, Senhor, tem um pouquinho de pão aqui, dá para todo mundo. Senhor, mas não vai dar, só vai de Senhor. Está na Bíblia. E diz a Bíblia que todo mundo comeu e sobrou. Sabe o que é isso? Porção dobrada. Aí alguém diz na história: mas não cumpriu os 14. Eles iam morrer, porque vai passar. Somos assim mesmo, meus amados. A glória sempre é de Deus. A glória não é nossa. A glória é sempre de Deus. Nós passamos, nós vamos passar. Como vimos aqui, ainda que Deus respeite a nossa história, mas a nossa longevidade, ela é determinada por Deus. É verdade. A Bíblia diz que um dia esse Eliseu vai morrer, mas a sua morte enterraram lá. E diz a palavra do Senhor: depois de muito tempo, já só um osso onde enterraram. Vão tentar enterrar um soldado morto em batalha. E diz a palavra do Senhor que ao tocar nos ossos de Eliseu, soldado se levantou. O crente com porção dobrada até depois de morto tem no céu. Ô querido, o crente que tem porção dobrada até depois de morto está marcando a história. O crente que tem porção dobrada até que de repente ninguém passou no Senhor, mas quando é citado o seu nome, aquilo que ele foi, o marco que ele deixou, o legado que ele deixou, e vai manifestar a glória do Senhor. Eu te desafio a você, igreja de Bertioga, porque você faz parte agora, hoje. Talvez eu falo para pessoas que chegou no último ano, talvez eu falo para pessoas que estão aqui desde o começo, como o Walter, talvez eu falo para pessoas que chegou no quinto, no 10º, não sei em que fase que você chegou, mas Deus tem um desafio para você: continuar mantendo a história dessa igreja, desse bairro. Continuar levando. É fácil não, não é fácil não. Continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar cada dia, aleluia, andando nos juntaram nas alianças com Deus, andando de repente nos Jericós da vida, andando de repente nos Betéis da vida, andando de repente nos Jordões da vida, mas sempre mantendo a vida com o Senhor, sabendo, aleluia, que essa terra um dia vai passar, aleluia, que este dia que nós vivemos e as mãos que vivemos vai passar, vai ficar no esquecimento, mas existe um lugar melhor me esperando, te esperando. Porque um dia alguém, quando peleou esta terra, disse isso. Antes dele ir aos céus, ele disse para nós, para mim e para você: não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos. Fale para o seu irmão do lado: na caminhada que Deus tem para você, você não vai ficar sozinho. Você vai ter uma companhia. Aleluia. Deixa eu dizer para você que a companhia que está com você não é o pastor limitado, não é o irmão limitado, não é aquele seu irmão que te entende, que tem dias dos seus dias maus não te entende. É a pessoa, é a terceira pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. E deixa eu dizer para você, ele não vai somente estar com você, mas ele vai habitar dentro de
Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo paracleto de Deus, aquele que, o nosso companheiro que nos auxilia nas nossas adversidades, para que você não pare, para que você não desista, para que você não desanime. Quando as propostas do inferno vêm para você, desista, desanime. Aleluia, o Espírito Santo vai estar dizendo ao seu coração: continue, tem o céu te esperando, tem um rio de água viva te esperando, tem um maná escondido te esperando, tem uma coroa de vitória te esperando, tem uma salvação eterna te esperando, tem uma eternidade com Deus te esperando. Não pare, não desista no meio do caminho. Faça como Eliseu, vai até o fim, porque quem vai até o fim tem o seu desejo realizado, tem o seu pedido confirmado por Deus, tem a sua oração atendida pelo Senhor. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem pedido nesses dias, querido, mas peça para Deus, não perca. Um dia alguém na história, por pecar, ele sentiu que dentro dele faltava alguma coisa. Tanto é que ele escreve o Salmo 51 com o coração sentindo esta falta. Mas ele diz, e ele faz uma oração linda no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Dos irmãos, quero orar com você em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor para que Deus te dê força, te dê ânimo, te dê disposição, te dê graça para você continuar, para você ter disposição de descer no Jordão, para que quando Deus te chamar para responsabilidade, você vai estar fazendo alguma coisa. Amém, queridos? Deus não tem negócio com preguiçoso. Vamos repetir isso? Deus não tem negócio com preguiçoso. 1, 2, 3. Deus não tem negócio com preguiçoso. Ele quer nos encontrar fazendo alguma coisa. O que você está fazendo para Deus nesses dias? O que você está fazendo para Deus nesses dias? Foi o que Paulo falou para Timóteo: despertes o dom que é em ti. Foi o que Mardoqueu disse para a rainha Esther: você vai sossegada no palácio. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí. Ô meu irmão, o Senhor te colocou aqui. E se foi o Senhor que te colocou aqui, não é para você ser crente de banco, é para você fazer alguma coisa. Amém, meu irmão? Não combinei nada, cheguei na hora do culto, tá? O pastor não está pagando para mim falar isso não, tá? Não, nesse lugar que é assim, né? Ele tem que saber o que o povo quer, vem com o script. Não, graças a Deus aqui nós não temos isso. Cheguei na hora do culto, nem tomei café com o pastor. Foi ninguém. Amém? Deus falou com você? Coloque a mão no seu coração. Pai de amor, Deus de bondade, eu quero, Senhor, te agradecer, ó Deus, por esta igreja, pelos seus 28 anos neste bairro, nesta localidade. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida do evangelista Aldair, pastor desta igreja, pela sua esposa, evangelista Magda, o Senhor que tem auxiliado os obreiros deste lugar, cada membro, Senhor, que faz parte deste rebanho. Senhor, a minha oração é para que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando dia após dia este lugar. Senhor, no nome de Jesus, profetizamos a tua palavra, Senhor, que no lugar da vergonha o Senhor dará dupla honra. Pai, em nome de Jesus, abençoa as vizinhanças da esquerda, da direita, da frente e de trás. Pai, e que possamos a cada dia,